em seus lares o programa Quarta Dimensão, Canal 14, a TV da maior e melhor cobertura local. Hoje é o nosso dia de encontro. Eu sou Getúlio Molinari Machado e aqui estou para juntos, nós todos juntos, possamos penetrar os segredos da quarta dimensão. Esta outra dimensão possui campo vasto de revelações. A Bíblia e o Evangelho nos conduzirão por estes caminhos surpreendentes. Fique conosco e estudaremos algo edificante. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença competente dos nossos amigos Luiz Carlos Zube, assistido de perto pelo Fernando e pelo Luiz Fernando. Com esta equipe brilhante ao nosso lado, poderemos profetizar ótimo trabalho. O tema de hoje será: muitos caminham, alguns correm. A reencarnação representa uma das mais importantes lições que o Evangelho nos relata. Nascer em novo corpo é uma controvérsia milenar. Estes dias eu fiquei chocado quando o pregador apontou o caso do cego de nascença como prova contrária. E aquele pregador gritava as palavras de Jesus em tom desafiante. Nem ele nem seus pais pecaram para que tenha nascido cego, bradou o leviano intérprete da Bíblia, repetindo palavras de Jesus, é claro. Parecia com raiva até dos adeptos da reencarnação. Ele foi aplaudido pelos seguidores, principalmente quando disse que o sofrimento nada tem a ver com o pecado. Se o sofrimento nada tem a ver com o pecado, eu pergunto, por que o paralítico de Betesda recebeu a advertência de Jesus? Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Se ele pecasse o mesmo pecado que havia cometido, naturalmente a situação dele iria engrossar. Essas palavras de Jesus estão em João 5, versículo 14. Estes casos, meus caros, são diferenciados. Este intérprete deveria saber que o cego de nascença foi sofredor voluntário. Ele não possuía aquela dívida. Por isso Jesus disse que ele era cego para a glorificação de Deus. Quem sofre sem revolta solidifica o alicerce da fé nos outros. Ele não nascerá cego para resgatar, nascerá cego para desempenhar missão voluntária na seara divina. É aquilo que está exposto no tema de hoje. Muitos caminham, alguns correm. Existem sofrimentos créditos e sofrimentos débitos. Alguém faz empréstimo no banco, é devedor. Outro deposita na caderneta de poupança, é credor. O cego de nascença reforçava seu cabedal, depositando valores espirituais na caderneta de poupança da vida eterna. Há
semelhança entre a vida material e a vida espiritual. Existem peregrinos do sacrifício que executam tarefas diferenciadas para a glória do Senhor Deus. Estes reencarnam para servir de exemplos. Agora, não podemos ficar martelando uma tecla única. No piano, existem inúmeras teclas, cada uma delas emitindo som diferente. Seria extrema ignorância alguém achar que todas aquelas teclas deveriam emitir uma única nota musical. Por isso a surpresa nossa diante de alguém que divulga mensagem por uma rede de televisão e reúne todas as coisas num só caldo. Este pregador deveria ser mais cauteloso. Só pelo fato do cego de nascença sofrer por motivo diferente do paralítico de Betesda, por exemplo, isto não determina uma implosão do karma. Vamos implodir o karma por causa do cego. Mas o paralítico de Betesda prova o karma. O karma continua valorizando ou depreciando as nossas ações, independente da opinião deste elemento sectário. Referindo-se ao cego de nascença, Jesus deixou claro: ele não sofria pelo pecado. Ao contrário dele, o paralítico de Betesda era réu de dívida sujeita a resgate. Por isso, Jesus o aconselhou a ter cuidado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Outro dito espantoso eu escutei também desse mesmo pregador. Ele continuou vociferando colérico: como Deus pode me cobrar pecado cometido por outra pessoa? Interrogava ele, tirando esta ideia não sei de onde. E ele não parava o palavrório sem fim. Se alguém reencarna no Brasil, disse ele, como vai pagar os pecados feitos por outro que viveu há 100 anos em Portugal? Deus não seria justo? Era o seu argumento. Deus não seria justo. Pelo fato de o espírito em nova vida voltar em outro corpo e outra família, ele tentava provar que se tratava de pessoa diferente. Corpo não tem vida em si mesmo, meu caro. Após desencarnar o espírito, o corpo vai virar pó. O corpo já deixou de representar alguma coisa na ordem do dia. O que sobrevive mesmo é o espírito. E é o espírito que reencarna em Portugal, na França ou na Paraíba. Mas o espírito é o mesmo, tanto daqui como aquele da Paraíba, quanto aquele de Portugal. É o espírito que carrega dívidas do passado e do presente. Aquele cego de nascença tanto sabia disto que antes de reencarnar assumiu a cegueira voluntariamente. Se a vida fosse única, ele não disporia de consciência para deliberar sobre a aceitação desta missão tão espinhosa. Lá no útero materno, ele não podia decidir, se fosse uma vida só, ele não poderia decidir no útero materno, sem qualquer consciência, daquela possibilidade de reencarnar sofrendo horrores, a cegueira durante a vida inteira. Ele não poderia. E se ele ainda não nascera, de onde viera o discernimento para aceitar
as consequências de uma vida com tanto sofrimento? Só fatos como este provam reencarnação. É a própria Bíblia revelando situações que não se explicariam sem experiências de vidas passadas. Para quem não acredita em reencarnação, o feto adquire vida quando o esperma se encontra com o óvulo. O corpo adquire vida naquela ocasião, mas o espírito já existia. Após a concepção começa a vida, mas a fase embrionária, a consciência e a sabedoria ainda não têm capacidade de se manifestar. Admitindo que a reencarnação, porém, admitindo-se a reencarnação, a coisa muda de figura. Conforme o grau da entidade, até o próprio corpo pode ser projetado e construído por ela. Eu quero renascer cego, foram as palavras ditas por este cego de nascença, que está em estudo, que o Evangelho retratou. Mas você não tem dívida que justifique uma aprovação desta. Lhe disseram os mentores espirituais naquela ocasião. Os guias da colônia tentavam dissuadi-lo. Ele insistiu, porém, eu quero voltar cego para exemplificar, ensinar paciência e acumular créditos para o meu futuro. No mundo espiritual, o espírito planeja a futura reencarnação, desenhando até mesmo o próprio corpo. Geralmente a cegueira é evitada, porque são poucos os heróis que são capazes de suportá-la. E nesse suportá-la, meus caros, nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão, hoje com o tema Muitos caminham, alguns correm. Por gentileza do Zub, o nosso site já está na telinha e nós convidamos vocês para visitá-lo. Estamos com milhares de telas de computador dentro da internet. Temas palpitantes explicando Bíblia e Evangelho. E convidamos vocês especialmente para o nosso YouTube, que está dia e noite à disposição de todos. Toda a programação ao vivo e a cores. E agora voltaremos ao tema. Muitos caminham, alguns correm. Jesus deixou prova de que o espírito poderá ser o construtor do corpo. Deixou prova, sim. As palavras do nosso Rabi não deixam margem para entendimento aleatório. Obrigatoriamente, elas apontam providência que devemos tomar depois desta vida. Nós temos esta outra vida para tomar providência sobre o futuro. E essa prova se encontra nessas palavras que eu irei transmitir a vocês, que são palavras de Jesus. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca teu olho e lança-o fora de ti, pois será melhor que percas um dos teus membros, ao invés de seres lançado no inferno das provações. Palavras de Jesus em Mateus 5, versículo 29. Com toda a certeza, meus amigos, sem dúvida nenhuma, Jesus não iria recomendar que alguém arrancasse os olhos com suas mãos, pega um estilete e arranca o olho. Não é. Não pode ser. Porque um cara que fizesse isso estaria fora da cabeça, fora do juízo.
fora da sensatez. Este cara seria detido como doido e colocado no hospício. Ficam claras então duas coisas. Tal providência deverá ser adotada na próxima reencarnação. Naquele intervalo entre as duas vidas, o sujeito vai fazer o trabalho de modificar o mapa do seu corpo. E caberá ao próprio pecador desenhar um corpo com as características pertinentes. Foi o que o cego fez. Só que o cego estava trabalhando a crédito e não a débito. Nós modificamos o nosso corpo dentro da real necessidade do aprimoramento do espírito, do progresso espiritual. Percebam que o Evangelho coloca todos os pingos nos is, apontando reencarnação pela direita e pela esquerda. Não podemos fugir à evidência. Será melhor a privação da vista durante uma vida inteira do que ser lançado na roda viva de dolorosos resgates. Cada frase do Evangelho vale por um compêndio, rasgando horizontes. Vocês sabem que o Mestre nunca proferiu palavras ociosas. Tudo que Jesus disse foi ali dentro da sensatez, dentro da lógica. Vejam só o que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Este é um exemplo típico. Vamos abrir bem os ouvidos, portanto, e chegaremos ao consenso de que o Mestre, neste caso que prova a reencarnação, ele estendeu um pouco a extensão da sua frase. Vamos colocar nossa mente em alerta máximo. Pela solenidade de tantas palavras, compreenderemos que algo muito importante estava sendo anunciado, porque Jesus não poderia ter gasto tantas palavras. Vejam o que ele disse: ainda que não acrediteis, este é o Elias que havia de vir. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Veja quantas palavras Jesus gastou. Está lá em Mateus 11, versículos 14 e 15. Realmente, o Rabi Galileu, desta vez, usou excessivas palavras. Extrapolou. Esta mudança do seu estilo revela algo transcendental. O espírito de Elias reencarnara em João Batista. Por isso ele enfeitou o pavão. Jesus manteve-se dramático para reforçar o conceito. Em Marcos, a ideia é prova eloquente de reencarnação. Marcos diz assim: por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Perguntaram os discípulos. A resposta de Jesus foi rápida: eu vos declaro que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Marcos 9, versículos 11 a 13. Fizeram com ele tudo o que quiseram, mostra a cabeça cortada do Batista. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, diz o Velho Testamento. Malaquias 3, versículo 23. Elias já tinha vindo. Quem foi Elias? Jesus deixou claro. Fizeram com ele tudo o que quiseram. Isto é, usando daquela força do rei, do dono do poder, usando aquela força, cortaram a cabeça de João Batista. Então está definido João Batista como reencarnação do espírito de Elias. Tudo se expressa coerente. João Batista foi Elias.
Aliás, temos mais uma observação a fazer. O povo judeu acreditava na passagem da alma de um corpo para outro. Dizemos isso e muita gente diz, opa, o Getúlio está. Não tem nada. Nós estamos falando dentro de uma realidade. O povo judeu acreditava na passagem da alma de um corpo para outro. Por quê? Quem diz o povo que eu sou? Perguntou Jesus em Cesareia de Filipe. Se Jesus perguntou quem ele fora, isto mostra concordância com alguma coisa em torno daquela pergunta. Escutem a resposta dos apóstolos. Para uns, tu és João Batista. Para outros, Elias. Para outros, ainda Jeremias ou algum dos profetas. Mateus 16, versículos 13 e 14. Embora de forma confusa, a doutrina da reencarnação foi desenhada nas respostas dos apóstolos e na pergunta de Jesus. Jesus estimulou o troca-troca dos espíritos quando fez a pergunta e não opôs reparos ao teor das respostas dos apóstolos. Quem cala, consente. Vivendo na época, Jesus não poderia ter sido o Batista, isso é inegável. A confusão gerada pela ignorância, todavia, não destrói a raiz da crença alimentada pelo povo. Se alguém acreditava que Jesus poderia ter sido o espírito de algum profeta, a reencarnação está configurada nisto. As classes cultas de Judá tinham ideias ainda mais claras. Tu és Elias? Perguntaram ao Batista. Ele respondeu, não, eu não sou Elias, não. João 1, versículo 21. A pergunta dos escribas obrigatoriamente revela suas convicções em matéria de doutrina. João Batista poderia ter sido Elias. Eles queriam saber se o espírito de alguém do passado, no caso Elias, poderia estar reencarnado em João Batista. Ninguém formula uma indagação sem acreditar que ela seja possível e realizável. Mesmo diante da negativa do Batista, eles insistiram. Quem és? Precisamos levar resposta aos que nos enviaram. João 1, versículo 22. As entrelinhas nos dizem que a interrogação nascera nos altos escalões da religião dos fariseus. E são estas entrelinhas que nos garantem que a transmigração das almas era algo aceito na Judéia. A negativa do Batista, porém, tem sido explorada. Há quem negue a prova de reencarnação baseado nesta negativa. A resposta, eu não sou Elias, é concludente, dizem eles. O argumento, embora válido, é muito fraco. Vale lembrarmos que quando Jesus se aproximou do Jordão, lá no início da sua carreira, João Batista o apontou dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Apesar deste anúncio, pouco antes de ser degolado, o Batista ainda não tinha absoluta certeza de que Jesus era o Cristo. Se ele estava confuso em matéria inerente à sua própria missão, como poderemos ampliar ainda mais a nossa expectativa? João Batista revelou falta absoluta de memória. E nesta memória nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, sexta-feira, terceiro bloco. Escutem palavras que saíram da boca de Deus.
Acaso pode a mulher esquecer o seu filho que ainda mama e não se compadecer do fruto do seu ventre? Pois saibam que ainda que ela chegasse a esquecê-lo, eu jamais esqueceria de ti. Palavras de Jeová em Isaías 49:15. Se eu acreditasse neste famigerado inferno eterno, eu teria vergonha de repetir essas palavras. Seriam palavras monstruosas. Um Deus que lança espíritos que nasceram dele, nas chamas eternas, e ainda providencia para que continuem vivos, ele quer que fique sofrendo. Este Deus não pode ser chamado nem de pai, nem de mãe. E depois desse pinguinho de doutrina, o tema de hoje: muitos caminham, alguns correm. O Batista negou ser Elias porque ignorava a sua origem. Este é o limite de sua grandeza. Se João Batista vacilava quanto à missão de precursor do Messias, justifica-se a ignorância quanto à sua origem. Quando reencarnamos, a perda de memória da vida anterior é quase 100%. E ninguém fique todo aí cheio de dedos, não. Isto não tem nada de esquisito. Basta lembrarmos que existem enfermidades que detonam a memória por completo. Que todos pensem nisto antes de criticar o Batista pelo esquecimento de que fora Elias. Ele poderia esquecer, está dentro do seu perfil. Se ele vacilava quanto à identidade de Jesus, não poderíamos esperar outra coisa daquele homem. Escutem o que diz o Evangelho. Quando ouviu do cárcere falar das obras que Jesus realizava, mandou perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? João 11, versículos 2 e 3. Isto revela as limitações de João Batista. O desconhecimento de sua origem, portanto, é plenamente justificado. O precursor que vier aplainar os caminhos do Senhor não poderia vacilar naquela altura do campeonato. Se ele reencarnara com aquela missão bíblica, não poderia alimentar dúvidas de quem era o mestre. Vou mais longe para deixar tudo muito claro. Podemos comparar as negativas de João Batista com as afirmações de Jesus. E elas são totalmente contrárias umas às outras. Os fariseus perguntaram ao Batista: és profeta? Ele respondeu: não, eu não sou profeta. Jesus o pegou na contramão. Sim, eu vos digo, ele é mais do que profeta. Jesus, mais uma vez, avivou a memória do Batista. Ainda que não acrediteis, este é o Elias que havia de vir. Agora sou eu quem faz a pergunta, meus amigos. Em quem acreditar? Em João Batista ou em Jesus? Disparado, bem lá na frente, eu fico com o mestre e não arredo o pé e não vacilo. Quem poderá colocar o Batista acima de Jesus? Tudo se torna perfeitamente coerente. João Batista é reencarnação do espírito de Elias. O mestre não falou em alguém parecido com o antigo profeta. A frase não admite interpretação diferente. Jesus foi claro e direto:
Elias já veio e não o reconheceram. Procurando combater nossa interpretação, certo catedrático me interpelou, indignado comigo. Será que nem no paraíso nós teremos garantia de vida? Eu não vejo onde você pretende chegar, retruquei. É que Deus arrebatou Elias em carne e osso para o céu, esclareceu o catedrático. Assim ele teria que ser morto no céu para retornar ao mundo como João Batista. Aqui nós ficamos enredados num cipoal de absurdos sem o mínimo nexo. Festival de absurdos. Os catedráticos sempre insistindo para jogar carne humana no paraíso. Isso tem sido verdadeira compulsão. Afinal, que fazer? Cada cabeça, uma sentença. A Bíblia é uma só, mas os intérpretes se multiplicam como ervas daninhas num quintal adubado. E cada um deles dá o que tem. Quando a Bíblia se torna contrária, eles esquecem a Bíblia. Para princípio de conversa, o texto do Velho Testamento deixa muita dúvida. Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou e Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis 2, versículo 11. Não foi ele que saiu voando, um carro veio buscá-lo, vejam bem. Isto mais parece viagem num disco voador. Seria muito mais lógico. Com certeza, alguma missão de emergência reclamava a presença de Elias em outro planeta. Deus permitiu que o levassem para cumprir aquela outra missão, e a viagem dele foi confundida pelos teólogos. Embora a terra fosse atrasada, naquele tempo, multidões, milhões e milhões de mundos já gozavam os confortos da tecnologia espacial. Naquele tempo já existia gente que conhecia bomba atômica, conhecia computador, conhecia tudo, só que não aqui na Terra, em outros planetas. Ninguém estranha apontarmos um disco voador naqueles tempos remotos, remotos para nós, mas modernos para aquela gente que rodeava a Terra. Elias, como todos nós, era cidadão do universo. Nós não somos filhos da Terra, nós somos filhos do universo. A despeito dos meus argumentos, o catedrático continuou na defensiva. Foi Deus que arrebatou Elias. O texto é claro, Elias subiu ao céu pela vontade de Deus. Neste ponto eu concordo com você, eu disse ao catedrático. Afinal, não cai um fio da nossa cabeça sem que Deus saiba, como disse Jesus. Sem o consentimento de Deus, portanto, Elias não teria viajado no disco. Quanto a subir em direção ao céu, isto não prova que o sétimo céu foi alcançado. Numa festa junina, por exemplo, os foguetes são lançados para o céu. Uma criança grita: o foguete subiu para o céu, oh, viva! E isto não significa que o foguete alcançou a morada dos anjos. O carro de fogo simplesmente foi na direção das nuvens. Isso eu concordo. Existem outras razões também que nos impedem de aceitar a ideia de que Elias, alcançando o paraíso, o fizera de mala e cuia. Isto afirmo, irmãos, vejam o evangelho agora. Isto afirmo, irmãos, a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus.
1 Coríntios 15, versículo 50. Dizer que Elias subiu ao céu em corpo e sangue, portanto, é algo contrário ao ensinamento bíblico. Também Jesus abordou esta matéria com bastante clareza. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Palavras de Jesus, em João 3, versículo 13. Se Jesus afirmou ser o único terráqueo que subiu ao céu, Elias não poderia se encontrar lá. Em corpo, então, a impossibilidade ainda se torna enorme, maior, muito grande. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Agora passaremos ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Por favor, anotem na agenda. Toda sexta-feira é nosso dia de encontro, a partir das 18 horas. 17 horas, meus amigos, me perdoem. Páginas do Evangelho estarão sendo explicadas aqui, sem algemas. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Muitos caminham, alguns correm. Já disse e vou repetir. Deixo de lado todos os escritores da Bíblia e aceito Jesus em primeiríssimo lugar. Nenhum terráqueo estivera no sétimo céu na afirmação do grande mestre. A suposição dos teólogos é, portanto, um blefe. Jesus foi claro. Ninguém subiu ao céu, senão ele. Elias não foi para o céu de mala e cuia, coisa nenhuma, porque isso contraria o Evangelho em outros pontos bem claros. Suponhamos que Elias tenha realmente batido as botas e Eliseu viu o seu espírito no rumo do céu. Isto não quer dizer que Elias foi para o sétimo céu. Ao abandonar o corpo físico pelo desencarne, os espíritos são atraídos pelas colônias espirituais. Nestas dimensões do astral, as feridas da alma são tratadas por mentores espirituais. Ninguém pense que esses lugares sejam os céus, o sétimo céu. Eles sempre foram recantos de transição entre uma vida e outra. Na parábola do rico e do Lázaro, Jesus nos abre uma ponta desta cortina do além-túmulo. O rico via Lázaro no outro lado, mas não podia alcançá-lo. Um abismo separava os dois. Este abismo é a diferença entre o espírito mais evoluído e o menos evoluído. Todos terão o cantinho que merecem pelas suas obras. O sujeito passa a vida inteira egoísta e maldoso e de repente chega lá e vai receber um palácio? Não. Isso é aqui na terra que existe. Lá a justiça será feita. Nosso lar será conforme o aperfeiçoamento de cada um. A tranquilidade do espírito é uma dádiva, é um prêmio do seu esforço. Sétimo céu? Nem pensar. Para nós, nem pensar. Um gigantesco abismo nos separa dele. Para chegarmos até
aquele lugar sagrado, ainda nos falta muito chão. Fica descartada, portanto, a ideia do arrebatamento de Elias para o céu. Elias, depois de morto, não sei se ele morreu nessa ocasião, é uma dúvida, mas de qualquer maneira que eu possa interpretar isto, ele foi para uma colônia espiritual, ou para outro planeta, se conservou a vida no corpo. Os argumentos apresentados são muito fracos, muito fracos. Como consequência, a tese de que João Batista é a reencarnação de Elias continua de pé, porque ela prevalece sobre este monte de coisas sem valor nenhum, espiritualmente falando. Apesar da lógica e evidente, a tese de que João Batista foi Elias esbarra na resistência de uma ala comprometida. Há pouco tempo, um destes paladinos da unicidade da vida me abordou, disposto a comprar briga, ele queria briga. Não há reencarnação, Getúlio, exclamou. Tudo é balela. Ou aceitamos o Cristo, ou nos perdemos eternamente. Sempre este inferno eterno assustando. João Batista foi apenas parecido com Elias, disse o sujeito. Então ele se ergueu desafiante e me desafiou. Desabafou aquilo que tinha no coração. Quem crer e for batizado será salvo. São palavras de Jesus, disse ele triunfante. Ele queria dizer, se o batismo salva, por que reencarnar? Nas próprias palavras de Jesus, nós encontramos a explicação. Quem crer e for batizado, será salvo. Marcos 16, versículo 16. Veja que antes do batizar, meus caros, existe uma palavrinha, crer, mostrando que o salvar não é tarefa fácil. Porque Jesus definiu o que representa crer. Para eles, crer é... Jesus é uma entidade que nasceu lá em Belém. Pronto, esse já é um crente. Jesus deixou sinais para definir as alturas do crer. Expulsarão demônios, disse o mestre. Falarão línguas, manusearão serpentes, pegarão serpentes venenosas na mão, beberão veneno sem problema algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes enfermos serão curados. Marcos 16, versículos 17 e 18. Peça para um desses caras aí que se dizem salvos, que se dizem batizou, salvou, peça para eles mexer com uma serpente ou tomar um copo de veneno. Para a gente assim, o batismo é apenas um diploma. Para a gente deste gabarito, gente que está nessa altura de pegar uma serpente, chacoalhar a serpente e jogar longe, sem problema nenhum, ou tomar veneno. Para estes, o batismo é apenas um diploma. O batismo é apenas um complemento. Quem bebe veneno sem problemas não precisa de mais nada. Deus é muito forte dentro dele. Este eu acredito que seja uma pessoa espiritualizada. Difícil será encontrarmos iniciados com este perfil, porém, para alcançarem o verdadeiro batismo e de se dizerem salvos. Vejam que o próprio Jesus disse, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E a reencarnação continua sendo necessária para que cresça o número de iniciados com este perfil de apóstolos. Eu jamais apontei a salvação como fácil.
Para os sacerdotes que viviam com as escrituras debaixo do braço, como desodorante, Jesus disse: os publicanos e as meretrizes entrarão antes de vós no reino de Deus. Palavras de Jesus em Mateus 21, versículo 31. Ressalta-se coisa muito importante: todos nós somos pecadores. Todos nós. Se Deus não renovasse o nosso contrato, oferecendo-nos mais tempo, seria nosso fim. É incompreensível que tanta gente se considere salva simplesmente batendo no peito, sem esforço nenhum. Estão colocando o carro na frente dos bois. Desejam a salvação antes do esforço. Eu conheço alguém que se considera crente e salva e vive logrando todo mundo. Para se safar de compromissos, esta pessoa tem sempre uma desculpa na ponta da língua, seja verdade, seja mentira, para ela não interessa, mas está salva. Inegavelmente é impossível alguém se dizer salvo. Para mim é impossível alguém se dizer salvo. A reencarnação é a solução encontrada por Deus para mesclar justiça com misericórdia. A reencarnação é fórmula mágica de salvação para toda a gente, para todos os espíritos. A reencarnação veio destronar aquele Deus sádico da Idade Média, imaginado por alguns teólogos. A reencarnação fez retornar a imagem do Pai Criador, que ama os seus filhos e a seu tempo vai salvar todos eles. Na Ruanda da década de 60, tornara-se difícil sobreviver. As tribos Tutsis e Hutus faziam guerra entre eles. Juvenal Kibuye se escondera na floresta, temeroso de que estavam perseguindo para matá-lo. Uma viatura do exército veio em socorro da mãe de Juvenal Kibuye. E ela disse a eles: eu não arredo o pé deste lugar sem o meu filho, disse ela. Custe o que custar, pode até custar a minha vida, mas eu não arredo o pé daqui. Montamos o enigma sobre esta figura de mãe. Será que alguma mulher gozará o céu sabendo que o filho está no inferno? Se o filho daquela mulher fosse para o inferno, a mulher no céu estaria também no inferno. Sabemos que o desvelo do Pai Celestial é ainda maior do que o amor da mais extremosa das mães. O Deus que adoramos não pode ser favorável a este suplício eterno. O Deus que adoramos não adotaria sofrimento inútil. A reencarnação se torna o grande instrumento que consolida um futuro abençoado para todos os filhos de Deus. Louvado seja este Deus. E muito obrigado, meus caros, por esta maravilhosa relação de amizade que nos une nesta ocasião, meus amigos. E eu, sensibilizado, peço ao Pai Celestial que derrame suas bênçãos sobre todos. Que derrame suas bênçãos de prosperidade, de saúde, de paz, de harmonia, mas acima de tudo, meus amigos, muito amor no coração. Porque o amor é a essência divina. O amor é o próprio Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.